Bom, pessoal, dando continuidade, então, né, a essa aula introdutória de geodésia e ajustamento. Então, ali no século XX, né, com a consolidação dos sistemas geodésicos clássicos, né, nós também tivemos aí, então, o advento dos gravêmetros mecânicos portáteis, né, e da geodésia espacial, né. Então, o Lacoste e o Romberg, né, o Lacoste era aluno do Romberg ali na faculdade, né, eles descobriram, né, um gravímetro portátil, né, altamente estável e preciso, né, o chamado sistema ali de mola de comprimento zero, né, o comprimento nulo. E aí isso revolucionou as medições da gravidade, né, porque aí era possível medir gravidade com alta precisão, né, e ao mesmo tempo de maneira prática, portátil, né? Então era um instrumento portátil, não era um instrumento grande, pesado, enfim. Então esse gravímetro portátil, né? Essa empresa inclusive existe até hoje, né? Revolucionou aí as medições de gravimetria para geodésia e geofísica, né? E afins. As leituras, né, só para se ter uma ideia, né, então leituras aí que fornecem uma precisão aí na ordem do décimo do milímetro, né, por segundo ao quadrado, né, então detectar ali diferenças de aceleração da gravidade, né, gravímetros relativos, né, nessa ordem aí, né, no milésimo do milímetro ao quadrado. Então consegue realmente, né, detectar as pequenas variações locais aí de gravidade que ocorrem para fazer ali a modelagem adequada do geoide, né, por gravimetria terrestre, bem como aí diversas outras aplicações. Já o Vaisala, né, o finlandês, ele propôs uma triangulação estelar, né, para a orientação de grandes triângulos, com a grande vantagem de dispensar a visibilidade entre os vértices, né, entre as estações, ao contrário aí da triangulação geodésica clássica, né. Então, com esse método, né, que o Vaisala propôs, né, não era necessário que as estações fossem intervisíveis, né, como era o caso da triangulação convencional até então, né. Como é que funcionava o método, né? Então, poderiam ser estrelas artificiais, por exemplo, né? Então, por exemplo, sinais luminosos no céu ali, lançados por um balão, por exemplo, né? Granadas, fogos de artifício, enfim, que no caso ali, né, explodiam num determinado tempo, e aí as duas estações terrestres, né, elas iam tirar fotografias desses sinais luminosos no mesmo instante, né, cronometrado ali. E aí era possível determinar, por exemplo, né, esse primeiro triângulo para o primeiro sinal luminoso e esse segundo triângulo para o segundo sinal luminoso. Né? Onde eles se interceptassem, a gente teria ali a direção, né, do alinhamento aqui entre as duas estações terrestres A e B. Então, em 59, por exemplo, o Vaisala obteve a direção astronômica, o azimuth, entre os observatórios de Helsinki e Turku, na Finlândia, né, que tem uma distância de 150 quilômetros, né, então não eram intervisíveis, né, com uma precisão aí da ordem de 1 segundo, né, então uma altíssima precisão. Né. Então essa triangulação estelar ou espacial, enfim, do Vaisala foi aí um outro grande avanço, né, para do posicionamento astronômico ou geodésico. Bom, aí o Markowitz, né, em 54, ele também desenvolveu uma câmera lunar, né, para se obter a posição tridimensional, né, de uma estação terrestre em função do movimento da Lua. Né. Qual que é o grande problema em fotografar a Lua? Né? É o grande brilho aparente que ela tem ali, né, em relação ao céu estrelado, em função dela estar muito mais próxima da Terra, né, do que os demais objetos celestes. Né. Então a câmera que o Markowitz desenvolveu, né, ela reduzia esse brilho lunar aparente, né, então possibilitava ali fazer uma medição com muito mais precisão ali, né, da posição lunar, do movimento lunar, enfim, que é uma fotografia dele com a sua câmera, né, e em função aí do movimento da Lua, né, em relação aí ao céu estrelado, era possível obter a posição tridimensional, né, da estação ali, do observador, né, então latitude e longitude, bem como a sua altitude em relação ao elipsoide, né, claro, não a altitude em relação ao geóide, né, não teria relação aqui com esse caso, mas uma altitude geométrica aí, imaginária em relação ao elipsoide. Então, posição tridimensional. Né? Então, a gente já está entrando aí na geodésia moderna, na geodésia espacial, né? na geodésia tridimensional, enfim,
a partir aí da segunda metade do século XX. Uma outra revolução, né, que teve foi, então, com o advento dos satélites artificiais, né, foi a primeira rede geodésica mundial, né? Então, antigamente nós tínhamos aquelas triangulações, né, em caráter nacional, né, no máximo ali continental, né, um exemplo do SAT-69, mas não tinha uma rede única, né, mundial, né, intercontinental ali, enfim, né, que fosse abranger aí todos os continentes, né? E essa primeira rede geodésica mundial, então ela vai surgir aí, né, nas décadas de 60 e 70, uma parceria entre os Estados Unidos e a Suíça, né? A NASA lançou esse satélite passivo, né, o Pageus, passivo no sentido que ele não emitia, né, nenhuma radiação, né, não emitia nenhum sinal, né? Ele apenas era um espelho gigante, né? Então, um diâmetro aí de 30 metros e meio, mais ou menos, né? Então ele era um grande refletor, né, um grande espelho no céu, né, passivo, lançado ali, né, uma altitude da órbita aí da ordem de 4.000 a 4.500 quilômetros, né, uma órbita relativamente baixa, né, então a órbita do satélite GPS hoje em dia é muito maior do que isso, né, cerca de 5 vezes maior do que isso, aproximadamente. A duração dessa órbita era 3 horas, né, então a cada 3 horas ele completava uma revolução ali, né, no globo terrestre. E aí tiveram-se 46 estações, né, distribuídas em todos os continentes, né, incluindo a Antártica, né, então essa era a configuração. Claro, né, era a época da Guerra Fria, então ali no território soviético, né, não se tinha estações, né, um grande vazio ali. Mas, de qualquer forma, tinha essas estações ali na Ásia também, né, enfim, aí espalhadas por toda a superfície. Então, com isso, a gente teve aí lados da rede de até 6.000 quilômetros, né? Porque, então, lados muito maiores, né, do que a triangulação convencional, né? A gente está falando ali de dezenas de quilômetros, né? Porque, basicamente, bastava as duas estações enxergarem, né, o satélite, né, ali no céu, né? Então, eram fotografias simultâneas do rastro do satélite, né? Aqui é um exemplo da estação de Palmer, na Antártica, tá? E essas estações, o que elas faziam eram imagens estáticas do rastro do satélite, né? Ficavam ali expostas, né? E conforme o satélite se movia, né? Então, um período orbital de 3 horas, né? Então, era uma velocidade relativamente alta, né? Da passagem. Se fazia ali o rastro, né? Da passagem do satélite numa imagem estática, né? E combinando essas fotografias simultâneas, né? Tiradas em 2 ou mais locais, enfim, né? Era possível, então, fazer o ajustamento dessa rede mundial, né? Então, lá no final, a precisão posicional dessas estações, tridimensional, né, ficou aí na ordem de 4 a 5 metros, tá? Que era muito bom para a época, né, considerando que era uma rede global, né? Então, era uma posição ali absoluta, né? Então, vamos assim dizer, dessas estações, né? Então, foi a primeira rede geodésica mundial que nós tivemos aí. Bom, aí nós também tivemos o início da geodésia por satélites ativos, né? O primeiro deles foi o sistema de posicionamento Transit, né? Ou Navsat, né? Iniciado ali na década de 60, né? Pela Marinha dos Estados Unidos, né? A primeira finalidade dele era militar, né? Por exemplo, o lançamento de mísseis balísticos, né? Vamos supor assim, aonde o submarino tinha que parar lá em alto mar para o submarino lançar um míssil balístico, né? Que fosse atingir lá algum território da União Soviética, por exemplo, no contexto da Guerra Fria. Bom, então eram satélites de transit, né? Eles tinham uma órbita. Deixa eu ver se eu consigo botar a animação aqui. Eles tinham essas órbitas, né, polares ou quase polares, enfim, né, praticamente alinhadas com a direção norte-sul, né? Então a Terra rotacionando de leste para oeste, eles faziam ali a varredura, a cobertura da Terra. Eram poucos satélites, né? Não se tinha essa disponibilidade contínua que nós temos hoje com o GPS, né? Então nem sempre a gente, não é qualquer horário do dia que a gente conseguiria fazer o posicionamento, tinha que ter algum satélite de trânsito fazendo a passagem, né? Utilizava do efeito Doppler, né, do sinal do satélite para obter a posição do receptor. Né? O efeito Doppler é aquela variação, né, aparente na frequência, né, em função do movimento relativo entre o emissor, né, no caso o satélite, e o receptor, né, no caso ali a antena terrestre. Né? O exemplo clássico é o do som da ambulância. Né?
Conforme a ambulância vai se aproximando, o som vai ficando cada vez mais agudo, né, com uma frequência cada vez maior. Conforme a ambulância se afasta de nós, né, o som vai ficando cada vez mais grave, né, com uma frequência menor. Mas a sirene está emitindo sempre no mesmo padrão. Né? O que acontece é um movimento relativo ali entre a ambulância, o emissor, e os nossos ouvidos ali, né, o receptor. Então, o mesmo princípio, só que para as ondas de rádio, né, no sistema Transit. Conforme o satélite passava, né, fazia a sua passagem, tinha um movimento aparente entre ele e o receptor, né, até em função também da rotação da Terra, enfim. E aí, em função aí do efeito Doppler, da variação da frequência recebida, né, usando o movimento aparente ali entre os... desculpa, a variação da frequência, variação aparente em função do movimento, né, se conseguia então determinar a estação, né, as coordenadas da estação terrestre. No Brasil ele foi muito utilizado, né, principalmente na região amazônica, né, que eram os grandes vazios geodésicos, né, da época, onde não era possível se fazer triangulação. Né. Então, até hoje, ali, o IBGE tem algum desses pontos, né, chamados os pontos do tipo Doppler, né, que foram determinados aí com a tecnologia Transit. Tá. Então, ela foi utilizada aí até o início dos anos 90, mais ou menos, né, até o GPS se tornar ali, né, de vez, né, o sistema de posicionamento por satélites utilizado. E aqui alguns exemplos, né? Então, claro, né, tinha ali uma antena e um receptor, né, com um tamanho relativamente maior, né, do que a gente tem hoje em dia aí, né, em termos de posicionamento por satélite GPS. Mas com isso, esse foi o início aí, né, do sistema de posicionamento por satélites ativos, né, que acabou conduzindo ao que nós temos com o GPS e outros sistemas, né, hoje em dia. Então, o sistema Transit com finalidade militar, né, inicialmente militar ali da Marinha dos Estados Unidos, mas que depois, né, enfim, acabou também sendo utilizado aí por órgãos civis de outros países, como por exemplo aqui no Brasil, né, para determinar estações geodésicas, né, onde não era possível fazer triangulação, como por exemplo na região amazônica. Bom, aí a gente finalmente chegou, né, na era da geodésia espacial, né, então o GPS e demais sistemas, né, do que hoje é conhecido como o GNSS, né, que seria aí o todo, né, envolveria o GPS e demais sistemas, né. Então, a partir da década de 80, né, em diante, se teve o início aí do GPS, né. O princípio de funcionamento é bem simples, né, do GPS, ali, os 4 satélites ou mais emitem os seus sinais, né, o receptor na superfície rastreia eles, e ali o que a gente vai ter é uma distância, né, em relação a cada um deles. Então, um raio que definiria uma esfera, né, porque em relação a um satélite, né, qualquer ponto situado naquela esfera tem a mesma distância, né, em relação ao satélite que é o raio. Mas, enfim, usando 4 ou mais satélites, né, onde essas esferas se interceptam, enfim, até usando o método de ajustamento por mínimos quadrados, por exemplo, né, é possível obter, então, a posição tridimensional na superfície terrestre, né, do receptor. Então, temos o GPS, né, dos Estados Unidos, né, então ali, por exemplo, a Gladys West, né, foi uma das desenvolvedoras do sistema, mas nós também temos o russo, né, o GLONASS, ou GLONASS, né, também está operacional, né, então, por exemplo, todo smartphone, né, praticamente todos os smartphones hoje em dia, eles têm as duas constelações, né, eles rastreiam as duas constelações, GPS e GLONASS, então eu poderia fazer um posicionamento com o GPS, inclusive, desabilitado, né. Isso ocorreu em função ali da finalidade militar inicial dos sistemas, né, então tinha um erro proposital no sinal do satélite GPS, né, então os russos desenvolveram o seu sistema também, né, enfim, e aí depois é que se abriu para o mercado civil de fato, né. Então a China também tem o seu sistema, né, o Beidou, o Compass, a Europa, né, a União Europeia como um todo ali também tem o seu sistema, né, o Galileu, né, então o Beidou e o Compass e o Galileu, desculpa, também, né, atualmente já estão bastante avançados aí, né, praticamente como o GPS e o GLONASS, né, então a gente tem essas 4 constelações aí hoje em dia para se fazer posicionamento, né. Temos sistemas que são regionais, né, não são globais, como esses anteriores, né, então, por exemplo, a Índia tem o seu próprio sistema, né, então, com satélites ali que estão numa órbita mais alta, né, dita ali geoestacionária ou geossíncrona, enfim, e aí eles não têm uma cobertura completa do globo terrestre, mas para a região ali que necessita, né, eles têm uma cobertura permanente, né. Então, a Índia tem um conjunto de satélites, né, nesse sentido, né, são 7 satélites ao todo, né, IRNSS, tá?
O Japão também tem um sistema de aumento ali, né, chamado QZSS, né, quase Zenit Satellite System, que o problema do Japão ali é muitos prédios altos, né, então muitos cânions urbanos, né, então muitos satélites GPS, por exemplo, não são rastreados porque são bloqueados pelas edificações, né. Então tem alguns satélites a mais aí, né, no sistema japonês que ficam sempre passando ali praticamente no zenit, né, na vertical ali do Japão, né, e são satélites adicionais aí para se fazer o posicionamento. Aqui é uma figurinha ilustrativa, né, do primeiro receptor GPS do NOAA, né, que seria um órgão americano, né, parecido, similar ao IBGE, enfim, o Macrometer V1000, né, então a gente já nota o tamanho do receptor e o tamanho da antena, né, em relação ao que nós temos hoje. Né. Então, hoje em dia, até mesmo um smartphone tem um chip ali que faz né, o posicionamento GNSS, né, GPS, GLONASS e outros. E uma grande revolução que teve no caso do GNSS, né, foi o desenvolvimento do RTK, né, o posicionamento com a chamada solução fixa em tempo real. Né. Um dos principais responsáveis por isso, né, foi o Peter Theunissen, né, o método que ele desenvolveu lá no início da década de 90, né, entre outros trabalhos também, enfim. Mas basicamente é feito ali uma matemática, né, que possibilita a gente ter uma posição em tempo real, né, com a qualidade de centímetros, né, uma qualidade posicional aí da ordem de centímetros, que é muito melhor do que a precisão padrão que nós temos, né, nos receptores comuns, como o do smartphone, que é de alguns metros, né. Então, para isso é necessário rastrear sinais específicos, né, e fazer todo ali um processo matemático, né, de resolução das ambiguidades, enfim, detalhes vocês vão ver nas disciplinas de posicionamento por satélites. Mas desde a década de 90, né, é possível obter, então, um posicionamento, né, a nível global em tempo real, né, com uma precisão aí de poucos centímetros. Né, então, o RTK, isso obviamente revolucionou, né, o mercado da geodésia, né, e da agrimensura, enfim. Então, tem uma série de aplicações aí onde é necessário uma alta precisão em tempo real, né? Muito mais produtivo a gente saber a nossa posição já lá em tempo real, né, do que ter que voltar para o escritório para fazer os cálculos, né? Então, isso foi uma grande revolução que nós tivemos. Bom, a geodésia atual, né, essa geodésia espacial, ela vai muito além do GPS e demais sistemas GNSS, né? Então, por exemplo, temos os métodos de Lunar Laser Ranging, né, onde mede-se a distância, né, da Terra à Lua, né, com estações terrestres que emitem um laser altamente potente, né, que bate em alguns refletores que foram instalados lá na superfície da Lua, né, e retornam. Então, aqui estão alguns exemplos, né, desses refletores, né, tem tanto americanos, né, em missões Apollo, quanto russos também. E aí, basicamente, tem que, claro, né, tem que ter uma alta precisão nessa pontaria, né, todo um cálculo ali da órbita da Lua e etc, né, porque é um refletor bem pequeno que vai estar lá, então a gente tem que mirar exatamente na posição exata, né, mas o laser, que é até uma animação, né, do laser perdendo a orientação, mas o pulso do laser, então, é emitido, bate nesse refletor e volta, e aí consegue se medir pelo tempo que o sinal viajou, né, ida e volta, a velocidade da luz, o laser, consegue se medir a distância, né, daquela estação àquele refletor na Lua. Uma fotografia de um exemplo de um desses refletores. Aqui só para a gente ter noção, né, a distância Terra-Lua em escala, né, se não me engano é cerca de 30 vezes o diâmetro da Terra, né. Então o laser tem que ter toda essa potência, né, para ser emitido, chegar no refletor e ainda ter um sinal de retorno forte o suficiente, né, para retornar e ser registrado, né. Dá para fazer isso também em satélites artificiais, né? Claro, a grande vantagem é que eles vão estar ali, né, muito mais próximos, né? Enfim, então também tem as técnicas do Satellite Laser Ranging, né? Que daí é basicamente satélites passivos com um conjunto de espelhos ali. E aí também, né? Esses canhões lasers, né? Vão ser direcionados para os satélites e aí se mede a distância não da Terra à Lua, né, sim ali daquela estação ao satélite, né? O satélite que está sendo refletido. Tem essa técnica também, né, Very Long Baseline Interferometry, então interferometria por linha base, né, muito longa, né, que são ali, né, são estações terrestres que conseguem medir, né, a radiação que chega ali dos quásares, né, que são corpos aí muito distantes, né, da Terra, né, que emitem ali uma radiação na faixa das ondas de rádio, muito potentes também, né. E aí, pela diferença relativa, né, de tempo que demora para uma estação
VLBI e outra estação VLBI receber ali a radiação, né, referente ao mesmo quasar, enfim, ele consegue determinar ali a orientação relativa entre elas. Né? Então são antenas aí enormes, né? É um dos métodos mais precisos que nós temos aí atualmente, né, em termos de astronomia, né, radioastronomia e posicionamento geodésico, né. Também tem os sistemas DORIS, né, que a principal diferença aqui no caso do GPS e do demais sistema GNSS é o satélite que emite a onda de rádio, né, o satélite ativo, né. No caso do DORIS é o contrário, né, são as estações terrestres que emitem o pulso, né, e retornam ali do satélite, né. Então tem os sistemas DORIS, tem as imagens, né, orbitais, né, por sensoramento remoto, né, então imageamento da superfície terrestre por satélites imageadores, né. Tem altimetria por satélites também, né? Então, os satélites emitem impulsos aqui que batem na superfície da água e retornam, né, para medir ali a altimetria dos oceanos, né, as variações do nível do mar e etc. Então, enfim, a geodésia atual aí é espacial, né, vai muito além do GPS, né, e de demais sistemas GNSS, né? Então, a gente tem toda uma série de métodos aí, né, de posicionamento geodésico a nível espacial atualmente. Bom, também temos as missões gravimétricas por satélites também, né? Por exemplo, então, essa questão do geoide, né, que a gente viu ali, né? Então, imaginem o trabalho, quantidade de trabalho necessário, né, para medir a gravidade em todos os pontos das... Bom, retornando, né, então, se teria aí, né, uma quantidade de dados necessários, né, muito grande se fosse se medir por gravimetria terrestre, né, por gravímetros, né, todos os pontos da superfície terrestre. Então, tem-se missões gravimétricas por satélites, né, que recorrem a essa tarefa, né, de fazer uma cobertura global ali, né, do campo gravitacional terrestre. Obviamente que não com a mesma, né, o mesmo nível de detalhamento, né, o mesmo nível de qualidade, precisão, enfim, que fosse o caso de se ter, né, uma cobertura completa por gravimetria terrestre. Então, nós temos, por exemplo, algumas missões nesse sentido, né. Então, a missão Grace, por exemplo, né, que utiliza ali dois satélites gêmeos, né, que é justamente em função das perturbações, né, da órbita, né, em função ali da distribuição de massas da Terra, né, então um satélite vai acelerar, né, em relação ao outro ali, né, então por essas diferenças das distâncias relativas entre eles, consegue fazer uma modelagem da gravidade. A missão GOES também é outra, né, que tem acelerômetros ali que permitem medir a gravidade nas três direções, né, tridimensional, enfim, entre outras aí que permitem então fazer aí um mapeamento global do geóide, né, com dados de satélite. Aqui é uma animação que ilustra de forma exagerada, né, as ondulações do geóide em relação ao elipsoide. Mas em âmbito global, né, essas ondulações, né, se situam aí entre até 100 metros, né, o geóide até 100 metros abaixo do elipsoide, até 80 metros, né, o geóide até 80 metros acima do elipsoide. Né. E aí vai depender de uma série de fatores, né, latitude, densidade, né, do material ali, do que compõe a superfície e etc, né. Bom, só para título de curiosidade, né, no Brasil a gente não fica nesses casos tão extremos, né, as ondulações geoidais se situam aí entre mais ou menos 30 metros, né, então em alguns casos tem casos que o geóide estaria até mesmo 30 metros abaixo do elipsoide, e outros casos que o geóide estaria até mesmo 30 metros acima do elipsoide. É óbvio que isso é importante, né, é significativo quando a gente está falando aí de posicionamento, né, 30 metros de diferença numa coordenada vertical, né, então atualmente é necessário, né, fazer essa conversão de altitudes, né. O sistema de posicionamento como o GPS, por exemplo, né, eles não fornecem essa altitude em relação ao geóide, né, e sim ao elipsoide, né, então tem o efeito da ondulação geoidal aí, né, se a gente quer uma altitude com um significado físico, né, mostrando, por exemplo, que a água vai fluir por gravidade, né, e tudo mais, tá? Bom, então atualmente nós temos sistemas de posicionamento tridimensional, né, ditos geocêntricos, né, porque são redes globais aí, com precisão aí de poucos milímetros, né, nas estações, o que vai combinando, né, VLBI, SLR, GNSS, DORIS e etc, né. Então aqui é um exemplo, né, de uma dessas realizações, né, de um referencial global, o ITRF 2014. Claro que a gente tem ali uma grande quantidade de estações, né,
na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, né? Mas, enfim, já temos uma boa cobertura aí em âmbito global, né? Até mesmo ali na Antártica, né? Temos estações desse tipo. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma estação VLBI, né? No INPE ali, né? Em Eusébio, no Ceará. Nós temos também uma estação ali em Brasília, né? Do tipo SLR, na Universidade de Brasília. Temos também uma estação DORES, né, no INPE, ali em Cachoeira Paulista, né, em São Paulo. E, claro, né, temos uma série aí de estações GPS ditas ativas, né, fazem parte aí da rede brasileira de monitoramento contínuo do IBGE, né, que é um exemplo para a estação do IFSC. Né, são basicamente antenas GPS que ficam funcionando 24 horas por dia, né, 7 dias por semana. Ficam ali instaladas, né, tem um fornecimento de energia, né, e ficam ali operando 24 horas por dia, né. Então, no mundo, hoje em dia, a gente tem aí mais de 17 mil estações, né, ativas, né, GPS, GNSS desse tipo, né. Então, aqui é a distribuição delas aí pelo mundo. E essa Universidade de Nevada, né, ela recebe dados aí de praticamente todas, né, que faz os processamentos. Então, hoje em dia, a gente tem aí uma quantidade de dados realmente absurdas, né, em comparação com o que a gente tinha anteriormente lá na época das triangulações, né. Tem várias estações ativas, né, dezenas de milhares de estações ativas espalhadas pelo mundo inteiro, funcionando todos os dias, né. Isso abre aí uma série de aplicações da geodésia que não eram possíveis anteriormente. Aqui um exemplo, né, do que nós temos hoje, né, nosso referencial aqui do Brasil e da América do Sul, né, o chamado CIRGAS, né, o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, tá? Então não é mais o SAD-69, né, então já esse sistema moderno, geocêntrico, com a precisão aí de poucos milímetros, né, nas estações que fazem parte dessa rede. E uma coisa interessante, né, é que o GPS e demais sistemas GNSS, né, eles não funcionariam, né, com o nível de precisão que eles podem, né, nos entregar hoje em dia, aí, né, que a gente está falando de milímetros, né, se não fosse a teoria da relatividade do Einstein, né. Então, o satélite, né, ele está num campo gravitacional muito mais fraco que o nosso, né. Então, nesse sentido, a gravidade, o tempo, né, ia passar mais rápido para esse satélite, porque ele está sujeito a um campo gravitacional mais fraco, né, menos intenso. Porém, o satélite está em movimento, né, ele tem uma velocidade muito maior do que a nossa, né, e aí isso iria resultar um efeito contrário, né, o tempo iria passar mais devagar para o satélite, né? Quanto mais rápido, mais devagar passa o tempo. Enfim, combinando os dois efeitos, né, do campo gravitacional e da velocidade, né, nós temos aí o efeito da relatividade, né. Então, o relógio do satélite, né, não funciona no mesmo padrão que um relógio aqui terrestre, né. E isso tem que ser corrigido, né, porque as distâncias que nós temos em relação ao satélite são obtidas com base no tempo, né, o tempo que demorou para o sinal emitido pelo satélite chegar até o receptor terrestre, né. Então, o sistema de tempo do satélite tem que estar falando a mesma língua do sistema de tempo terrestre aqui, né. E, enfim, correções relativísticas, né, considerando a teoria de relatividade do Einstein, tem que ser aplicadas nesse sentido para a gente obter aí esse posicionamento ao nível do milímetro, né, como nós temos atualmente. Bom, e o grande desafio, né, atualmente é integrar esses posicionamentos tridimensionais em relação ao elipsoide, né, latitude, longitude e uma altitude em relação ao elipsoide, né, com essa altitude com significado físico, né, em relação, por exemplo, ao geóide, né, ou ao quase geóide, como proposto ali pelo Molodensky, né. Então, um outro grande avanço que nós tivemos na geodésia, né, foi essa teoria do Molodensky, né, que é um russo, né, um soviético ali que ele propôs lá na década de 40, tá? Na impossibilidade da gente obter ali o geóide, né, ao nível global, com precisão satisfatória, enfim, né, se recorrer ali a uma aproximação chamada quase geóide, né, para poder facilitar essa integração de dados do GNSS, né, sistema de posicionamento num elipsoide ali com altitudes com significado físico, né, em relação, no caso, ali, ao quase geóide de Molodensky, né. Então, essa foi uma das principais contribuições teóricas que nós tivemos da geodésia aí, né, ultimamente, aí, né, no último século. Bom, então uma outra questão, né, que surge da geodésia é a influência da Lua e do Sol, né, sobre os movimentos e a forma da Terra, né. Então, a Terra tem uma série de movimentos, né,
Então, por exemplo, o movimento de translação ao redor do Sol, né, no período ali de um ano, né, 365,26 dias. Então, esse movimento, né, enfim, ele já era ali estipulado, enfim, né, desde a da antiguidade ali, né, Aristarco, Seleuco, Copérnico, Kepler, enfim, entre outros aí, né, tiveram contribuições relevantes nesse movimento. Então, basicamente, né, a massa do Sol, né, atrai a Terra de tal forma que a Terra aí orbita, né, o Sol de forma elíptica, né? Então, o Sol, na verdade, ele não é o centro da órbita, né? Ele é um dos focos de uma elipse, né? Então, a órbita tem esse achatamento, tem o ponto da órbita mais próximo ao Sol, o periélio, tem um ponto mais longe, o afélio e etc, né? Então, isso vai seguindo aí as leis do Kepler. Bom, além disso, a Terra rotaciona em torno do seu próprio eixo, né? Movimento de rotação, que duração dos dias, né? 23 horas e 56 minutos, para ser mais exato, né? Então, seria aí 1 grau a cada 4 minutos, mais ou menos, né? Enquanto, claro, né, o ano, 365 dias, né? Então, seria ali praticamente 1 grau por dia, né? Um pouco menos que 1 grau por dia, porque o período é um pouco mais aí do que 360 dias. Aqui é uma fotografia, né, estática, né, uma posição estática, então a câmera com um tempo de exposição, se eu não me engano, de 5 horas, nesse caso, né, em Utah, nos Estados Unidos. E aí, com esse tempo de exposição de 5 horas, né, a gente consegue ver aí o movimento aparente das estrelas no céu, né, em função aí do movimento de rotação da Terra, né, inclusive ali a direção do Polo Norte, né. Mais uma evidência, então, né, que a Terra está de fato ali rotacionando. Bom, o pêndulo de Foucault, né, então ele foi proposto, né, pelo Foucault lá no século XIX. Ele teve um grande sucesso na sua época, né, porque hoje em dia, né, então a gente tem, claro, né, esse tipo de informação, por exemplo, né, enfim, tem diversas provas aí, né, que a Terra está rotacionando ao redor do seu eixo, né. Naquela época, né, há 2 séculos atrás, já era um pouco mais complicado, né. Então, o Foucault, por exemplo, ele bolou esse pêndulo, né, que é basicamente um pêndulo suspenso, né, preso ali no teto, por exemplo, né. E se ele estivesse sujeito apenas à força da gravidade, né, ele iria oscilar como um pêndulo, né, teria ali um movimento pendular. O fato da Terra estar rotacionando, né, produz aí, né, esse efeito resultante aí no movimento do pêndulo, né, onde claramente ali a gente vê que a gravidade não é a única força agindo, né. Então, claro, para ele realmente fazer esse desenho na projeção no Sol ali, né, demora alguns dias, né, não é algo que a gente vê dessa forma, está com uma velocidade extremamente exagerada. Mas, enfim, era uma prova, né, uma evidência empírica que se tinha na época e fez bastante sucesso, né, então eram expostos ali em museus e tudo mais, né. Bom, um outro movimento que a Terra tem, né, além da rotação e da translação, é o movimento de precessão, né, que seria ali uma própria rotação do eixo de rotação da Terra, né? Então, o próprio eixo de rotação da Terra ali, ele apresenta um padrão de oscilação. Demora 25 mil anos, né, mais de 25 mil anos, né, para uma volta completa, né? Então, é 1 grau aí a cada 71,6 anos, né, um movimento bem mais lento. Mas ele já era previsto, né, até ali na antiguidade, o Hiparco, né, com as suas observações astronômicas da época, ele já previa, né, que alguma coisa acontecia nesse sentido. Então, e além disso, nós temos ainda a nutação, né, então o Bradley, né, depois o Chandler também, né, que é uma oscilação em relação ao próprio movimento de precessão, né, seria uma perturbação ali a mais, né, no movimento, o movimento ali de precessão da Terra, né? Então, a nutação aí tudo bem, ela tem um período, né, bem mais curto, né? Então, 18,6 anos, né? Então, 1 grau a cada aproximadamente 18,6 dias, né? E se a gente combinar todos esses movimentos, né, de rotação, translação e precessão, né, a Terra seria como se fosse um peão, né, um peão girando aí, né.
Então, girando em próprio do seu próprio eixo, né, mas o eixo oscilando também a precessão e ainda aí eventuais perturbações, né, no movimento da precessão, que seriam os efeitos da nutação, né. Então, fora a translação, né, que não está representada aí nessa imagem. Então, a Terra tem aí uma série de movimentos, né, de rotações, enfim, em função aí da atração gravitacional do Sol e da Lua, por exemplo, né. Então, o que que isso acarreta? Então, por exemplo, o Trópico de Câncer, né, que seria aquela latitude onde a gente teria o Sol a pino, né, a latitude mais ao norte, onde a gente teria o Sol a pino, né, o Trópico de Capricórnio é a latitude mais ao sul. Então, esses trópicos eles não são fixos, né, então eles vão variando aí ao longo do ano, né. Então, aí, por exemplo, a gente tem a estrada, né, a rodovia 83 no México, e a posição da onde o Trópico de Câncer cruza essa rodovia a cada ano. E aí, nesse caso aqui, está aumentando, né? E claro, depois de algum tempo vai voltar a reduzir, né? Seguindo esse padrão periódico, né? Dos movimentos. Outra questão, claro, né? É as estações do ano, né? Então, o eixo de rotação da Terra, né? Ele não é perfeitamente perpendicular ao plano da eclíptica, né? Que seria esse plano onde a Terra executa esse movimento de translação ao redor do Sol, né? Existe um ângulo entre eles, tá? Um ângulo aí de aproximadamente 23 graus, né? Como ilustra essa figura. Tá? Então, esse ângulo de 23 graus, né, entre o eixo de rotação da Terra e o plano da eclíptica, né, é o que faz com que a gente tenha um hemisfério mais próximo e um hemisfério mais distante do Sol. Né? Então, quando o hemisfério norte está mais próximo é verão e inverno no hemisfério sul. Né? E ao contrário, né, quando o hemisfério sul está mais próximo é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Então, uma consequência aí também, né, desses movimentos e da inclinação do eixo de rotação. Bom, aí um outro efeito que nós temos é a atração lunisolar, que, claro, né, a observação mais imediata são as marés, né, o efeito das marés. Né. Então, o que acontece? Dependendo da posição relativa do Sol e da Lua, né, os dois corpos são massivos, né, o Sol muito mais massivo, porém a Lua muito mais próxima, né, da Terra. Né, então, na verdade, até o efeito maior dessa atração é da Lua e não do Sol, pela distância ser muito menor. Mas, enfim, combinando a atração dos dois corpos, né, a Terra literalmente se deforma, né, ela não é uma Terra sólida, é uma Terra elástica, né, ela é atraída por essas forças externas, né, essas massas externas aí, e daí temos o padrão das marés, né, que vai variar aí ao longo dos dias, né, maré alta, maré baixa, etc. Então, por exemplo, no Maranhão, né, o nível do mar, né, em função das marés, aí ele pode ter uma variação de 8 metros, né, até 8 metros, que vai resultar num recuo do mar ali de até 2 quilômetros. Né. Então tem alguns locais no mundo, né, como o Maranhão e outros locais, onde esse efeito é realmente significativo. Claro, né, vai depender de uma série de combinações. Né. Outros locais a maré já é muito menos, né, sensível. Né. Então aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente não tem tanta variação assim da maré. O interessante é que esse efeito, né, ele não vai afetar apenas os oceanos, né, as águas, enfim, ele também afeta a superfície terrestre como um todo, né. Então temos a chamada maré sólida. Né. Aqui, por exemplo, nós temos um gráfico, né, para a estação de Presidente Prudente em São Paulo, tá? Na tese ali do Haroldo, né, de 2014, onde em verde nós temos a variação na componente vertical, tá? Em azul na componente norte e em vermelho na componente este. Né? Então, diferenças aí do efeito da maré sólida, né? do corpo terrestre. Ao longo de um dia, tá? 24 horas. Então, notem que, claro, a altimetria é mais afetada, né? Então, a gente tem variações aqui da altimetria que vão ali, né, de aproximadamente, né, menos 15 centímetros até 25 centímetros, né? Então, se a gente for pegar aqui uma amplitude total de 40 centímetros, tá? Então, variações altimétricas de 40 centímetros em 24 horas, né, o que é bastante significativo. A coordenada leste, a coordenada norte, claro, né, menos afetadas. Né, claro que vai afetar mais a componente vertical, né, em direção à Lua e ao Sol. Mas a componente este e norte também são afetadas. Né, então, também apresentam aí variações
decimétricas ao longo de 24 horas. Então, claramente é um efeito que tem que ser levado em consideração, né? Nesse contexto que nós temos atualmente da geodésia de alta precisão, com precisão de milímetros, né? Então, se a gente está falando em determinar posições georreferenciadas em âmbito global com precisão de poucos milímetros, né, é óbvio que uma variação decimétrica ao longo de um dia, né, não seria aceitável. Né? Então tem que se fazer modelos, né, tem que se fazer a modelagem dessas forças para remover aí o efeito das marés. Incluindo, né, nas estações da superfície terrestre. Né? Bom, com isso a gente abriu aí uma gama de aplicações da geodésia, né, como por exemplo na geodinâmica. Né? Então a geodésia ajudando a decifrar o planeta Terra. Né? Então já é sabido, né, então já tem aí, já é uma teoria consolidada, né, essa teoria das placas tectônicas, né, do planeta aí com algumas placas tectônicas, né, que estão se movendo aí em direções divergentes, né, ou em alguns casos convergentes, enfim. Bom, como a gente tem as estações ativas, né, da rede do Sirgas, né, então e essas estações, né, algumas delas aí têm décadas, né, de existência. Então, se a gente processar a posição dessa estação para cada dia, né, a gente teria uma série temporal ali. Né? Então, aqui, por exemplo, são estações, né, do Sirgas, a rede do Sirgas, estações ativas, né, com o resultado aí do seu processamento de janeiro de 2003 a março de 2014, né? Então um período aí um pouco maior de 10 anos. E as setinhas indicam, né, então para onde a estação se deslocou nesse tempo, né, desde janeiro de 2003 até março de 2014. E aí a gente vê claramente o efeito da tectônica de placas ali, né? Então as estações ali do Chile, né, então mais sujeitas, né, à borda ali da placa tectônica, né? E aqui no Brasil, nós temos essa tendência, né, de movimento a noroeste, né, principalmente na componente norte. Né. Então, com o passar do tempo aí, nós estamos se deslocando ao norte, né, vamos assim dizer, e um pouco para a oeste, em função da tectônica de placas. Tá? Isso considerando o geocentro, né, o centro, né, da Terra ali, enfim, né, como referência, né, como padrão para essas comparações. Bom, quando acontece um evento extremo como um terremoto de grande magnitude, né, como aquele que aconteceu no Chile, né, em 2011, aí claro que esse modelo, né, das tectônicas, né, ele não é mais válido, né, porque ali houve uma anomalia, né, uma perturbação. Então aqui, por exemplo, nesse estudo, nós temos aqui o gráfico aqui, né, das coordenadas x, y, z, né, para uma estação no Chile, né, a estação Concepção, que foi a mais afetada de todas ali, né. Então, a diferença aqui na variação das coordenadas, né, na componente x, na coordenada x aqui, ela chegou a 3 metros. Né? Então, claramente aqui quando deu o período do terremoto, né? Antes e após o terremoto. Aqui. Em y e z foi um pouco menos afetada, né? Alguns decímetros aí, 40 decímetros, 60 40 centímetros, desculpa, 60 centímetros mais ou menos, mas realmente na X foi onde houve a maior diferença aí, né, chegando a 3 metros. Então imagine um deslocamento de 3 metros ali em poucos segundos ou minutos, enfim, né, durante aquele curto intervalo de tempo que durou ali o sismo, né, o terremoto. Então esse tipo de coisa a geodésia consegue detectar, né, hoje em dia por meio das estações ativas, né, do processamento das estações ativas. Uma aplicação direta aí na geodinâmica, né. Um outro estudo que ficou bem famoso, né, foi a detecção de um terremoto silencioso, né, no México por GPS, né. Então aqui a gente tem também, né, algumas estações, né, ativas ali ao longo do México, tá? E aí foi processado aqui um período, né, de vários meses, né, e aí se notou esse padrão, né, esse terremoto, esse sismo silencioso de longa duração, tá? Que ele foi afetando gradativamente, né, as estações ali. Né? Então, quem fez esse estudo, né, foi a equipe da professora Larson, né, ela é uma das pesquisadoras mais famosas, né, do mundo, né, nesse âmbito da geodésia aplicada, né,
E aqui é um efeito, na verdade, de 8 meses, né? Então, claramente, né, a gente não conseguiria detectar com a mesma facilidade ali que a gente detecta um terremoto ali, né? Um sismo intenso ali, né? De curta duração, né? Então, aqui é como se fosse um sismo de longa duração, né? Um terremoto silencioso, por assim dizer, mas que o GNSS consegue detectar, né? Porque o GNSS faz o processamento, né? Todo dia, né? Da posição da estação. E aí, quando a gente compara, né? Um período de tempo como esse, né? De 8 meses para várias estações, né? A gente consegue achar claramente aqui, né? Esse padrão do sismo se deslocando, né? Ao longo das estações. Então, foi um estudo, né? Da Larson aí que ficou bastante famoso. Aqui no Brasil também tem um estudo muito interessante, né, que o pessoal do IBGE desenvolveu, que é relacionar o nível da água do Rio Amazonas com a altitude da estação Naus, né, uma estação ativa que tem lá também, né, no Amazonas. Então aqui, por exemplo, né, nós temos o nível da água em azul, tá? E em vermelho, né, nós temos a altitude da estação, tá? Da estação de Naus. Então, a gente nota claramente, né, que quando o nível da água está baixo, né, o valor da altitude da estação aumenta. Quando o nível da água está alto, o valor da altitude da estação diminui, né, que seria o efeito da carga do rio, né. Então, quando o nível da água está baixo, né, então a estação tende a subir. Quando o nível da água está alto, né, então ela exerce uma força maior, né, uma carga maior, e o nível da estação, a altitude da estação tende a descer, né, a diminuir. Essa é uma foto da estação Naus, tá? Ali uma foto do Rio Amazonas, né? Um rio enorme, um dos maiores rios do mundo. E olhem que interessante, né? A estação Naus, ela não está ali na beira do rio, né? Ela está a 8 quilômetros de distância, né? Do rio, mas mesmo assim esse efeito é sensível, né? É perceptível no processamento dos dados GNSS dessa estação ao longo dos dias aí, tá? A gente tem aqui variações no centímetro, né? Aqui estão as variações no milímetro, né, mas é 20 milímetros, 40 milímetros, né, enfim. Então dá uma variação aí de alguns centímetros, né, na estação da altitude para mais ou para menos, né, em função ali do peso, né, da carga que o rio exerce no solo. Né. Então, vários estudos, né, bem interessantes aí de aplicações da geodésia na geodinâmica. Bom, a geodésia também também pode ser utilizada, né, para se investigar até mesmo questões relacionadas aí às mudanças climáticas e ambientais, né. Então, por exemplo, o pessoal do INPE, né, eles trabalham, né, com essa questão do GNSS e meteorologia. Por quê? Porque essas estações ativas, né, que nós temos no nosso território, tá, elas têm as posições conhecidas, né? Elas já têm as posições calculadas, ajustadas, enfim. E cada dia, né, é feito um processamento, né, um posicionamento ali. Se a gente conhece a posição, né, a gente pode fazer uma matemática inversa ali, né, e pode estimar o erro daquele posicionamento. Né? E um dos fatores que afeta esse erro, né, é a questão ali da temperatura, pressão e umidade, por exemplo, né, parâmetros relacionados à atmosfera. Então, uma vez que a gente conhece a posição e consegue estimar o erro, né, em função, e a gente sabe as variáveis, né, que afetam esse erro, como temperatura, pressão e umidade, né, então a gente pode estimar essas variáveis, né, temperatura, pressão e umidade, por exemplo, e fazer um modelo, né, fazer uma modelagem disso. Então, o INPE ele utiliza, né, essas estações da RBMC no Brasil, né, para fazer esse tipo de modelagem atmosférica. O mesmo ocorre lá para a alta atmosfera, né, a chamada ionosfera, que aí lá o parâmetro, né, primordial, né, não é temperatura, pressão, umidade, né, é a questão dos íons, né, dos elétrons livres, né, o TEC, o conteúdo total de elétrons, né, porque lá ocorre esse tipo de reação, né, onde a atmosfera fica ionizada, né. Então, e esse efeito também, né, vai afetar o posicionamento, a qualidade do posicionamento. Então, também pode-se utilizar o GNSS para fins de estudos da ionosfera, né, anomalias ionosféricas, etc. Então, por exemplo, explosões solares, né, podem causar ali anomalias ionosféricas, né. E o GPS e o GNSS em geral é sensível a isso, né, consegue detectar. O nível do mar, né, pela altimetria por satélites, né, então ali desde as primeiras missões lá em 93, né, até 2018, aqui a gente vê que o nível do mar teve ali
uma mudança, né, uma subida ali de até uma elevação ali de até 80 milímetros, né, em alguns casos, 8 centímetros. Então, 8 centímetros aí em 2 décadas, né, um pouco menos que 3 décadas, né, é bastante significativo, né. Outro estudo muito interessante da Larson, né, aqui é juntamente com o Niewiński, né, o Niewiński é um professor brasileiro, né, atualmente ele fez doutorado lá nos Estados Unidos com a Larson, né, mas atualmente ele está lá na Federal do Rio Grande do Sul. Ele chegou a ser professor aqui do nosso curso, né, durante um ano, né, em 2015. E nessa época, então, eles estavam relacionando a profundidade de neve no solo com o padrão ali dos sinais GNSS, né? Porque existe um efeito do multicaminho, né? Ou dos sinais refletidos, né? Porque a antena GPS ela não recebe apenas o sinal direto, né, do satélite. Então também vai ter um sinal do satélite que, por exemplo, né, que bate no solo, reflete e chega na antena, né, o chamado multicaminho. Então eles conseguiram relacionar, né, esse efeito do multicaminho com a profundidade de neve que tinha, né, no solo ali, né. Então aqui, por exemplo, aqui em 24 de setembro de 2009, né? Então ali a antena, né, tá a 3 metros de altura do solo, né, sem neve nenhuma. Já que em 1º de maio de 2011, né, a neve ali quase chegando ali nos 3 metros, né? Então eles tinham essa referência, né, que é esse marcador da régua, né, para comparar, e eles também tinham a quantidade de neve, né, a altura da neve, a camada de neve que era estimada pelo GNSS, e eles conseguiram relacionar, né, conseguiram fazer a modelagem em função do multicaminho do GNSS, do sinal GNSS, eles conseguiam saber o quanto que tinha de camada de neve, né, profundidade de neve no solo. Então, um estudo muito interessante, né, também aplicado aí, né, a mudanças climáticas ou ambientais, enfim, que ocorrem aí ao longo do ano, né, numa localização geográfica. A Larson, né, também tem um outro estudo muito interessante, que é a detecção de cinzas vulcânicas por GNSS. Então, por exemplo, o Monte Etna ele tem várias crateras, né, lá no sul da Itália. E aqui, por exemplo, ela conseguiu demonstrar, né, tem algumas estações ativas próximas ali ao Monte Etna, né, e aqui ela consegue demonstrar, por exemplo, né, que quando essa cratera aqui entrou em erupção, né, e aqui nós temos essa estação ativa, né, então nós teríamos mais ou menos essa relação aqui, né, da cratera do vulcão para a estação. Então, os satélites que estavam passando, né, cujo sinal estava justamente, né, atravessando essa camada de cinzas vulcânicas, né, o ruído, né, aumenta significativamente. Então, dá para prever que ali aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu, por exemplo, uma erupção vulcânica, né, que afetou ali o sinal que viajou naquela trajetória, né? Então, dos satélites ali que estavam, né, com o sinal passando justamente ali pela camada de cinzas até chegar na estação ativa. Então, enfim, tem uma série aí de aplicações da geodésia, né, hoje em dia, que vão além do mapeamento, né, da agrimensura, enfim. Né, então, por exemplo, geodinâmica e mudanças climáticas e ambientais, né, fenômenos climáticos e ambientais que ocorrem. Além disso, né, a geodésia atual ela vai muito além dessa questão da geodésia espacial, né, dos satélites. Né, então, tem vários métodos geodésicos não espaciais. Né, então, por exemplo, atualmente nós temos estações totais robóticas, né, que medem ângulos e distâncias com uma alta precisão, né, e não precisam, né, ter dois operadores, né, como os equipamentos clássicos. Né, então, uma pessoa apenas, né, um profissional apenas pode fazer o trabalho, né, pode fazer o levantamento ali controlando a estação remotamente ali, né, por uma controladora, né, então uma estação robotizada, né. Tem a questão do VANT, né, dos veículos aéreos não tripulados, né, drones, enfim, que podem ser, também estão sendo utilizados, né, para vários estudos de mapeamento, né, de cálculo de volume e etc, né, então é mais uma aplicação aí do VANT. O laser scanner, né, que tem a vantagem ali de coletar uma grande quantidade de pontos, né, de maneira muito mais otimizada, né? São milhares, milhões de pontos que eles conseguem coletar ali, né, durante a varredura ali de alguns segundos, enfim, né, e conseguem fazer um perfil bem completo, né, tridimensional da cena varrida. Fotogrametria terrestre, né? Então a gente utiliza fotografias
em câmeras terrestres para fazer, por exemplo, a modelagem de construções históricas, né, de fachadas históricas, enfim. Também é um serviço que tem muita geodésia envolvida, né, sistemas de referência, enfim. Pode ser executada aí por profissionais, né, que trabalham com geodésia, da informação em geodésia. Gravimetria, né, então medir a gravidade com gravímetros, né, então com alta precisão, né, gravimetria terrestre. São equipamentos caros, né, são equipamentos muito caros, né, então geralmente são grandes empresas privadas, né, ou instituições federais, instituições públicas de pesquisa mesmo, né, que dispõem desse tipo de equipamento. Mas também é um método geodésico terrestre, né, não espacial, muito utilizado hoje em dia. O nivelamento, né, então, como comentei, né, então, desde o tempo do Picard lá, né, se desenvolveu o nivelamento geométrico, ele é utilizado até hoje, né, ele é um método mais preciso aí, né, para determinação de desníveis verticais, né, diferenças de níveis verticais. Então, hoje em dia, claro, com equipamentos digitais, né, mais produtivos e tudo mais, mas ali também com altíssima precisão. Batimetria, né, então ali um sonar, por exemplo, né, por ondas mecânicas, né, o tempo que o sinal, né, o ecobatímetro ali, né, tem para retornar, né, da profundidade ali, né, do leito, né, do corpo d'água. Então a gente pode fazer ali uma modelagem ali de como que é o fundo do oceano, o fundo do rio, enfim. Também tem os radar INSAR terrestre, né, então que eles podem ser utilizados, por exemplo, no monitoramento de estruturas, né. Então eles são diferentes do laser, né, porque eles são radar, né, então eles penetram mais, e aí tu pode deslocar ele, né, para observar de vários, né, de dois pontos distintos ali para fazer a interferometria, enfim, e aí tu tem uma série de informações, né, com essas imagens de radar para fazer, por exemplo, o monitoramento de estruturas, né. Também são equipamentos caríssimos, né, de alto custo, mas que já estão sendo utilizados aí, né, dentro da geodésia, né. Também tem muita geodésia envolvida aí nesses métodos. Aqui é um exemplo, né, do pessoal da fotogrametria da URGS lá, né, da Federal Rio Grande do Sul fez, né, de restituição ali das ruínas de São Miguel, né. E aí, para fazer todo esse projeto, eles tiveram que integrar a GNSS, né, com estação total, com o FANT, né, com fotogrametria terrestre, e com laser scanner 3D, né. Então eles integraram aí várias, né, dessas tecnologias para chegar nessa modelagem 3D digital, né, das ruínas de São Miguel. Deixa eu executar aqui. Tem que parar. Aqui. Então aí dá uma animação, né, de como ficou o trabalho final. E todo esse modelo ele está georreferenciado, né? Então não é apenas um modelo ali, mas também teria as coordenadas geográficas, né? Daria para jogar no Google Earth, por exemplo, enfim, né? Tem a altitude, latitude e longitude, né? De cada um desses pontos, né? São aí milhões e milhões de pontos, né? Ao todo para conseguir fazer a restituição com esse nível de detalhes, né? Foi a mesma coisa que fizeram na Catedral de Notre Dame lá, né, pro jogo lá, antes dela pegar fogo, né, que depois auxiliou lá na restituição, enfim. Então, quem fez isso foi o pessoal da engenharia cartográfica da URGS, né. Então, é mais uma gama de aplicação aí para quem trabalha com geodésia, né. Agora, um interior aí da estrutura. Enfim, tudo devidamente mapeado, né. Bom, então, atualmente, né, existem vários métodos aí de monitoramento geodésico, né, de formações naturais ou grandes obras da engenharia, né. Então, por exemplo, barragens, né. A gente pode fazer o monitoramento de uma barragem, se a barragem está ali tendo algum tipo de deslocamento ou não, utilizando métodos geodésicos, né, como estação total, laser scanner, nivelamento geométrico, posicionamento GNSS, enfim.
Inclusive no Brasil, né, algumas barragens já são monitoradas dessa forma. A gente também pode fazer monitoramento de formações naturais, né, como, por exemplo, o Morro do Coripós, em Blumenau. Então, nesse morro tem cerca de 100 alvos, né, 100 prismas refletores instalados, tá? E tem uma estação total ali, né, que faz a leitura desses prismas, né? Então ela aponta para esse alvo e mede o ângulo e a distância que esse prisma se encontra dela, né? Uma vez que ela já tem a posição de referência, né, o ângulo e a distância para cada prisma, ela consegue ali, fazendo esse monitoramento, né, saber se algum desses prismas estão se movendo ou não, né? Então, que é justamente para prevenir possíveis casos de deslizamentos, né, e esse tipo de situação, né? Então, também, métodos geodésicos, né, aplicados aí no monitoramento de deslizamentos de terras naturais, por exemplo, né, em morros, né, em áreas de risco. Aqui é o túnel de São Gotardo, na Suíça, é um túnel que possui 57 quilômetros de extensão, é o maior túnel do mundo, e aí nós temos, né, o pessoal fazendo nivelamento geométrico, né, e também trabalhando com a estação total, né, inclusive em um sistema bem tecnológico, né, da estação total ali deslizando sobre trilhos, né, e fazendo aqui o monitoramento da estrutura, né. Essa é a ponte de Hong Kong, Macau, Zhuhai, né? Ela tem 55 quilômetros de extensão, também uma ponte enorme, né? Aqui não é necessariamente a mesma ponte, tá? Mas é só para ilustrar, né? Que o monitoramento, né, das pontes, né, de construções com pontes também pode ser feito aí por geodésia, né? Métodos geodésicos como o posicionamento de GNSS, né? Então essa antena tem a sua posição determinada em tempo real, consegue verificar ali como é que está o movimento, por exemplo, vertical dessa estrutura, né? Esse é o maior edifício do mundo, né? O Burj Khalifa, atualmente em Dubai, ali 828 metros de altura, né? E aqui também, né? A Leica, né, uma empresa suíça, né? Que foi a junção ali da Wild com a Kern depois, né? Desenvolveu todo um sistema próprio ali de monitoramento, né? Para fazer o monitoramento dessa edificação, né? Então aqui a gente tem um prisma para ser medido com estação total, por exemplo, aqui a gente tem uma antena GNSS, aqui uma antena GNSS terrestre de referência, enfim, porque imaginem, por exemplo, né, como garantir que esse prédio está sendo construído realmente na vertical, né? A gente está falando aí de 800 metros de altura, né? E quanto que é a movimentação lá em cima, né? Então, quase 1 quilômetro de altitude, né? Então, quanto que ele pode estar se deslocando, né? Enfim, então é realmente um desafio, né? Essas grandes obras da engenharia são grandes desafios, né? E a geodésia, né, ela entra, né, para auxiliar aí, né? Não é apenas um problema da engenharia civil, né, ou arquitetura, né? Também tem um problema aqui geodésico, né, a ser solucionado aí. Enfim, essa figurinha é bem clássica, né? É fake, tá? Não é real, né? É montagem, mas enfim, né, ilustra a importância da geodésia, né? Imagina que a gente fosse construir uma ponte, né, e para fazer ela na metade do tempo, né, uma equipe começa de um lado e a outra equipe começa do outro, né? E ela se encontra no meio do caminho, né? Então tu vai fazer a obra, né, 2 vezes mais rápido do que se fosse só uma equipe, né, de ponta a ponta. Bom, é possível, né, para uma ponte, para um túnel, né, mas tem que se garantir que lá no meio eles vão se encontrar, né, ao nível ali do centímetro, né, ou talvez do milímetro, né. Não pode ter esse tipo de deslocamento, né. Na ponte, o túnel não vai fazer uma chicane, né, uma curva abrupta lá, né, por causa de um erro em uma das equipes ou em ambas as equipes, né. Então, um posicionamento geodésico de alta precisão, né, fundamental, né, para esse tipo de locação de obras, né. Bom, embora a gente não saiba, né, mas a geodésia também está cada vez mais no nosso cotidiano, né, com sistemas de navegação autônoma, por exemplo, né. Então, aqui nós temos, por exemplo, o caso da agricultura de precisão. Deixa eu só cancelar o apontador aqui. Então, aqui, por exemplo, né, o trator ele é pilotado remotamente, né? Ele tem a trajetória já configurada no projeto e o posicionamento GNSS aqui em tempo real, o RTK, né, aquele posicionamento de alta precisão, calcula a sua posição e se ele estiver fora da rota, né, é corrigido automaticamente ali, né?
Então, não precisa ter um operador, né, dirigindo ali a máquina, né? Então, é um posicionamento autônomo aplicado aí à agricultura, né? Agricultura de precisão. É um grande mercado aí que se tem atualmente, né? Aqui é um exemplo de decolagem, desculpa, de aterrissagem em condição climática crítica, né? A categoria CAT 3, que seria a categoria mais crítica de visibilidade, né, em função das condições climáticas, tá? Nesse exemplo específico, nesse vídeo, né, não é por posicionamento GNSS, né, que eles estão fazendo, é por uma outra tecnologia, mas também já existem sistemas, né, de pousos e decolagem de aeronaves baseado no GNSS, né, o mesmo princípio da agricultura de precisão, calcula a posição em tempo real e corrige se for necessário, né. Então aqui vamos ver como é que o avião consegue aterrissar, né, sem visibilidade nenhuma, totalmente guiado de forma automática. 500. É o sistema informando, né? 400. 400, né? Enfim. 300. 200. Approaching minimums. Se aproximando. 100. Minimums. 30. 20. 10. Então, pousos e decolagens às cegas, né? No Rio de Janeiro tem um sistema que está sendo desenvolvido nesse sentido, que é no aeroporto do Galeão, né? Mas parece que ainda não está operacional. Então, na Europa já é relativamente comum, né, em alguns aeroportos lá. Outros exemplos, né, entregas e táxi aéreo por drone, por exemplo, né? Então o drone tem a rota ali a seguir para fazer a sua entrega, né? Também tem táxi aéreo, né? Tu entra no drone, informa o endereço que tu quer ir, né? E claro, um drone maior, né? Enfim, mas existe já esse serviço de táxis aéreos por drone, né? Então ali a pessoa entra, informa o endereço e em Dubai tem, por exemplo, um sistema desses e o drone leva a pessoa como se fosse um táxi aéreo, né? Não pilotado, né? Veículos autônomos, então também, né? Tu tem que corrigir a tua posição se tu tá na pista certa, na pista errada, né? Para onde tu tem que virar e tudo mais, né? Tem que seguir ali a estrada. Então, tudo isso tem geodésia, tá? Porque tudo isso, para funcionar, vai precisar de um sistema de comunicação, né? Seja internet, seja um satélite geoestacionário, né? Etc. Tem que ter essa comunicação com um serviço de posicionamento preciso em tempo real, né? Que vai fornecer ali uma precisão centimétrica em tempo real, né? Esse serviço pode ser comercial, né? Privado, enfim, ou até mesmo público ou gratuito, né? Mas precisa da geodésia, né? Precisa do posicionamento GNSS ali para saber onde ele está, né, e para onde ele tem que ir e tudo mais, né. Então são aplicações da geodésia no nosso cotidiano, aí, né, no futuro próximo. Bom, então o que nós temos hoje, né, qual que é o gargalo da geodésia atual hoje? Né? Em termos científicos, né, um dos principais é o Sistema Internacional de Altitudes. Né? Então a gente já viu que a gente já tem um sistema de posicionamento tridimensional em caráter global, né, que veio com o GNSS, só que aquela altitude, né, fornecida em relação ao elipsoide, né, uma altitude imaginária. Né? Quando a gente fala ali de geoide, de altitude com significado físico, enfim, aí cada país ainda tem o seu próprio dado. Né? Então, o Brasil, por exemplo, tem dois, inclusive, né? O marégrafo de Imbituba e o marégrafo de Santana. Então, o grande desafio atual é fazer a integração, né, de todos esses sistemas altimétricos, né? Porque, claro, vai requerer aí o conhecimento do geoide ou do quase geoide, né? Com uma alta precisão, né, e um alto nível de detalhes aí, né, ao longo aí por exemplo, da América do Sul inteira, ou até mesmo ali, né, de todos os continentes, né. Então, esforços já estão sendo direcionados nesse sentido, né. A Laura Chances
é uma das pesquisadoras que vem coordenando pesquisas nesse sentido. E aqui só para a gente ter uma noção, né, como que realmente, né, esses níveis do mar, esses geoides, né, locais, né, de referência podem realmente variar muito de um local ao outro, né. Aqui seria uma referência global média, por exemplo, né, e aqui o nível do mar com a incerteza, né, de cada um dos sistemas, né. Então a gente tem diferenças aí desde 75 centímetros, né, no Equador ali, para mais, né, até 17 centímetros para menos no Chile, né, enfim. Aqui no caso do Brasil, né, temos o marégrafo da Imbituba, aqui uma RN, uma referência de nível, né, do lado do marégrafo, né, RN4X, né, então ela que dá aqui a origem para os demais, né, porque aqui tudo é nivelamento geométrico, né, pessoal. Então pensem no trabalho, né, que os geodesistas, né, os profissionais da geodésia desses países tiveram, né, para fazer esse tipo de serviço aqui, né, praticamente em toda a América do Sul. Aqui é o marégrafo de Santana, né, que é o outro. Inclusive a gente tem dois diferentes, porque não tem como cruzar por nivelamento geométrico, né, por um método terrestre. Aqui é a região do baixo do rio Amazonas, né, então não tem como manter a precisão fazendo a travessia do rio, né, então, por nivelamento geométrico, por isso que tem dois. Então, no passado, né, nós tínhamos aí nivelamento associado à gravimetria, né, e a tendência é lá no futuro, né, a gente utilizar o GNSS, algum modelo, né, geoidal aí, né, que já vai fazer essas correções gravimétricas necessárias, enfim, para a gente poder fazer essa integração. E aí tem várias questões, né, qual o nível do mar ou geóide de referência, né? Então, por exemplo, tem mais de 100 sistemas nacionais, né, as diferenças vão de decímetros até alguns metros, né. Então, aqui é na Europa, por exemplo, né, então, na própria Europa ali a gente tem diferenças muito significativas, né? Aqui a Holanda, né, é 2 metros e 30 negativos, né? Menos 2 metros e 30, enquanto ali outros países, né, estariam acima, né? Então, aqui, por exemplo, a Finlândia, né, 21 centímetros acima, né? Então, imagina, né, a Holanda, que nem está tão longe assim da Finlândia, 2 metros e 30 abaixo, né, de uma média, né? E a Finlândia ali do lado, 21 centímetros acima. Do lado não, né, mas relativamente próximo, enfim. Então, são muitas variações que se tem a nível local aí, né, do nível do mar, enfim. Também tem a questão da época de referência, né, o nível do mar é variável, né? E como determinar, por exemplo, né, a altitude de referência no interior dos continentes, né? Porque, beleza, né, na região costeira a gente define os marégrafos, né? Observa o nível do mar por um marégrafo e tudo mais. Mas aqui dentro, né? Sem ser por nivelamento geométrico, né? Sem justamente, né, se apoiar nesses marégrafos, né? Como eu consigo implantar um ponto aqui dentro, um ponto de referência aqui dentro, né? Que é seria um chamado marégrafo seco. Enfim, há vários desafios aí que surgem quando a gente pensa num sistema de altitudes em âmbito global, né, para o mundo inteiro, como fazer essa integração. Então, esse é um dos maiores desafios científicos atuais da geodésia. E chegar numa precisão de milímetros, né, idealmente, né, então a gente ainda está longe, né, dessa integração internacional aí, ao nível do milímetro. Em termos de tecnologia, né, desenvolvimento tecnológico, é a questão do posicionamento em ambientes adversos, né? Então, o GNSS ele é muito falho ainda, né? Por exemplo, em cânions urbanos, né? A gente vai ter ali o multicaminho, né? Vai ter obstrução do sinal, vai ter, enfim, perdas do sinal, né? Então, tem uma série de limitações aqui que vão impedir da gente ter uma precisão ali, né? Ao nível do centímetro ou do milímetro, né? Nesse tipo de ambiente, né? Muita obstrução e reflexão, né? Dos sinais dos satélites. Cânions naturais, né, também vai acontecer esse problema. Ambientes internos, né, o sinal simplesmente não chega, né, então ali um shopping, um estacionamento, um túnel, né, e tem que ter um outro sistema de posicionamento alternativo, né. Ainda mais se eu quero georreferenciado, né, então não um sistema local ali arbitrário, mas um sistema realmente georreferenciado, né, que eu sei onde estou a nível global e tudo mais. Vegetação densa, né, então imóveis rurais, fazendas, enfim, né, então muitos serviços de agrimensura aí vão lidar com esse tipo de problema, né, então vegetação densa, o sinal não chega ou é refletido, né, dificulta o posicionamento GNSS. Anomalias ionosféricas, né, a aurora boreal é um fenômeno visível, né, desse tipo de efeitos que ocorrem lá na ionosfera, da formação de íons, elétrons livres e tudo mais, né, então isso também afeta o posicionamento GNSS, explosões solares, né.
E o Brasil, por exemplo, é uma região ali que tem muitas perturbações ionosféricas, né? Então, dependendo da região da época do ano, esse tipo de fenômeno é tão intenso que também, né, não tem como se fazer um posicionamento de alta precisão. Interferência proposital, né, então atualmente também está ganhando um assunto de interesse isso, né, então é relativamente fácil, né, da gente simular sinais GPS falsos, né, e interferir propositalmente, né. Então, inclusive a Coreia do Norte, por exemplo, estava fazendo isso na fronteira com a Coreia do Sul lá para dificultar o sistema de posicionamento dos aviões, né, que voassem próximos à fronteira, né, enfim. Então, uma interferência proposital aí dos sinais, né. E futuramente, né, então, por exemplo, a Trimble já desenvolveu esse robozinho, né, esse cachorrinho com laser scanner acoplado, que, enfim, ele entra em tudo que é lugar, né, e faz ali um posicionamento completo, vamos ali dizer, do ambiente interno, por exemplo, né. Então, a automação do processo, né, e cada vez menos, né, a interferência do operador humano ali nos sistemas que vão sendo desenvolvidos, né. Então, de forma geral, né, é basicamente isso, né, que é a geodésia, o que foi a geodésia, né, o que está sendo a geodésia, né, e para onde a geodésia deve caminhar aí, né, ao longo das próximas décadas, né. Então a gente viu aí que a geodésia ela possui uma importância histórica no desenvolvimento científico da humanidade, né, então grandes cientistas, né, da história aí, né, alguns dos principais cientistas da história, né, investigaram também, né, problemas geodésicos, né, ela teve intimamente relacionada ali com as grandes navegações, com a questão do metro, né, e tudo mais, né. Ela também está cada vez mais presente no nosso cotidiano, mesmo que de forma indireta, né, então a gente nem sabe, mas tem muita geodésia por trás aí desse sistema de posicionamento, né, e navegação, né, que a gente utiliza, né, onde eu estou, para onde eu tenho que ir, né, enfim. E bom, futuramente, né, quando a gente deve ter aí modelos digitais tridimensionais, né, e localização centimétrica em tempo real, né? Então, por exemplo, daqui a um tempo os smartphones também vão possuir aquela tecnologia do RTK, né, a baixo custo ali em diversos ambientes, né, o desenvolvimento tecnológico para reduzir o efeito do multicaminho, né, cânions urbanos, enfim, e um sistema único de altitudes, por exemplo, né, que a gente não precisa cada país adotar o seu modelo ali de geoidal, enfim, né, para fazer essas conversão de altitudes com significado físico. Então, pensando aí, né, quando esse tipo de problema já estiver bastante reduzido, né, mitigado, quais serão os desafios da geodésia, né, e de seus profissionais nas próximas décadas, né? Então, quais vão ser os nossos problemas, né, no futuro aí, né? Então, o que um profissional da geodésia precisa saber, precisa atuar, enfim, né, uma vez que alguns dos problemas que nós temos hoje, né, no presente, já vão estar aí, né, bastante contornados, né, no futuro. Fica esse questionamento, né, essa consideração final. E é isso, pessoal. Então, na próxima aula a gente entra no conteúdo da disciplina propriamente dito, né? Então, a gente começa aí com os elementos geodésicos, enfim. E essa aula teve esse caráter mais histórico, né? Mais abrangente, mais generalista, né? Sobre uma introdução aí à geodésia e o que a gente vai ver aí ao longo dessa unidade curricular.